Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Hoje é dia 12 de agosto de 2019, iniciando o programa semanal, o programa número 56. Programa da revista Aquarista Júnior, que pretende o quê? Está pretendendo o quê? Através desses programas semanais, contar o quê? A história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob o ponto de vista, sob aquilo que a história do aquarismo teve em função daquilo que a própria revista Aquarista Júnior colaborou com essa coisa de publicação de artigos, acompanhamento da própria história, os lançamentos que foram acontecendo, os fatos que foram se sucedendo, tudo para quê? Para ajudar nessa coisa do desenvolvimento aquarístico brasileiro, que se fortaleceu bem no finzinho da década de 80, quando começamos com a revista, se fortaleceu um pouco mais na década de 90, com a chegada também da globalização, dessa coisa das próprias mídias sociais no final dos anos 90, né? Do acúmulo, do acréscimo de produtos que começaram também a chegar de fora do Brasil, dos países asiáticos, dos países europeus, dos Estados Unidos, entendeu? Então o que que acontece? Tudo foi colaborando para que o aquarismo começasse, né, ou se fortalecesse positivamente em prol do progresso. E a gente está o quê? A ideia do programa, no caso, né, é justamente contar essa história do aquarismo brasileiro, aquilo que foi acontecendo no dia a dia das coisas. E eu tô o quê? Só para você ter uma ideia cronológica da história, né, nós estamos falando do ano de 1995. Então nós já estamos no ano 95, nesse programinha número 56, que o que que acontece? Coisas que foram acontecendo no ano de 95, que a gente acabou publicando na revista e que acabou realmente ajudando de uma maneira geral os aquaristas e todo o mercado como um todo. Eu separei alguns assuntos que aconteceram nesse ano de 95, né? Que foi na revistinha número 43, tá? Essa revista, só para você ter uma ideia, ela foi lançada em abril de 95, né? Na página número, deixa eu ver aqui, número 9, na página número 9, nós fizemos uma matéria, no caso, né? Sobre o quê? Um tema que na época é o seguinte, assim, é um tema ecológico para a época, né? Hoje se fala muito em coisas, vamos dizer, em assuntos ecológicos, assuntos de meio ambiente, mas naquela época não se comentava muita coisa, né? E a gente nesse ano 95 achou interessante colocar uma matériazinha na revista, dá para ler aqui, ó. Tá vendo aqui? Um artigo que animal solto na natureza versus animal colocado num habitat artificial. Porque até então, qualquer livro que você via de piscicultura, qualquer coisas mesmo de animais em geral, sempre se usava essa palavra cativeiro, cativeiro, cativeiro. E a gente que gostava de aquário, que gosta de aquário, eu consigo ver o aquário não como um cativeiro, mas sim como um habitat artificial, que você monta com as condições de aconchego o mais, vamos dizer, interessante possível, para deixar o quê? Os peixes bem aconchegantes no local, entendeu? Então a ideia, no caso do artigo, era justamente falar as vantagens e as desvantagens do animal solto na natureza, assim, à mercê dos predadores, à mercê daquela preocupação diária que ele tem com o próprio movimento, o dia a dia, aquela coisa de sobrevivência, né? Ele lutar pela sobrevivência, e o animal, vamos dizer, colocado num habitat artificial. A gente comentava também assuntos ligados a animais de zoológico, essas coisas todas, justamente para quê? Para deixar o aquarista certo de que quando ele montasse um aquário, ele se preocupando com todos os parâmetros que o aquário precisa ter, com todos os departamentos que o aquário precisa ter, que pudesse, ao final da montagem inicial, no caso, ele tivesse aquela sensação do quê? De que a lâmpada da luminária está sendo o sol do ambiente, que as plantas estão sendo a vegetação do habitat, que toda a decoração, que a gente mais para frente começou a chamar de enriquecimento ambiental, justamente era para quê? Para que deixasse o animal
o mais, vamos dizer, tranquilo possível no habitat, né? Para que ele não tivesse receio e medo daquilo que estava acontecendo no entorno externo do aquário mesmo, ou dentro do aquário com os habitantes, com os outros peixes que estavam juntos no mesmo habitat, né? Então o que é a ideia do aquarista? A definição do aquarista é justamente, na época, né, a gente falava, puxa vida, se preocupa com todos esses departamentos dentro do aquário, quando você tinha uma movimentação de água, inicialmente os filtros era mais com bomba de ar, né, então a aeração, então aquela movimentação você tinha simulando, sei lá, o movimento da água de um pequeno riacho, quando você começou a ter as bombas submersas, era mais para ter uma simulação de uma pequena correnteza da água, e tudo isso o que acontece? Quando você trocava parte da água, que mais para frente começou a chamar de troca parcial de água, TPA, essas coisas todas, o que acontecia? Era como se fosse a chuva que aconteceu no habitat, em que você estava trocando, né, uma parte da água, justamente para quê? Para manter o habitat como se fosse na natureza, essa coisa de chuva atingindo um lago, um riacho, um pequeno córrego, aquela coisa toda. Então, a ideia da matéria na época era que o aquarista conseguisse ver esse lado, vamos dizer, esse lado do animal solto na natureza, comparado ao animal colocado num habitat artificial. Então, desde essa época, começo dos anos 90, a gente vem usando muito a palavra o aquário como habitat artificial, entendeu? Então, o que acontece? Nessa página 9, volto a lembrar, a gente realmente fez um artigo justamente para esmiuçar essa ideia que era uma preocupação nossa, e depois, é claro, a gente começou a perceber os próprios aquaristas, as pessoas envolvidas, vamos dizer, de gostar de animais em gerais, sempre realmente começou a perceber, vamos dizer, que o peixe é um animal que ele acaba estando no aquário e devidamente acomodado, acaba sendo um pequeno pedaço da natureza mesmo. Principalmente começou a fortalecer essa coisa também de aquário marinho, essas coisas todas, e também o aquário marinho é um pequeno pedaço do mar em casa. Entendeu? Então nessa revistinha 43 a gente fez esse destaque mostrando essa importância no caso do animal solto comparado ao animal colocado no aquário, né? Na revista 44, eu queria mostrar também uma coisinha bacana aqui, ó, revista 44. Lembra que eu falei nos programas anteriores? A gente teve sempre muitas ideias com essa coisa de projetos, de sugestões de ideias que eram dadas justamente para quê? Para colaborar com a parte divulgativa do aquarismo no Brasil. Então a revista, como eu tive uma formação de desenhista técnico, desenhista mecânico, eu sempre fui, vamos dizer, craque nessa coisa de pensar em projetos, em esquemas, em desenhos e publicar na revista os desenhos e as sugestões para o aquarista usar. E eu separei aqui nessa revista, a página 11, deixa eu ver se está aqui, papapi, aquário módulo. Opa, tá vendo aqui, ó? O desenho e a explicação sobre o desenho. E o que dizia, ó? Veja esta nossa incrível sugestão. É um módulo ótimo para quê? Para shoppings, né? Estações de trem ou metrô, lojas de departamento, hotéis, etc. A finalidade é sempre a mesma, mostrar às crianças, jovens, adultos e idosos a beleza e o fascínio dos peixes ornamentais e os segredos do mundo aquático. É um aquário, é um mini, no caso, né, um aquário público. São 4 aquários de 400 litros cada, 3 de água doce e um marinho para visitação pública, entendeu? Ocupa apenas 4 metros quadrados. A montagem e manutenção do aquário módulo pode contar com a assessoria técnica de uma loja, aquela coisa toda. Basta apenas ceder o espaço e a beleza do aquário será destaque. Projeto idealizado em janeiro de 91, que a gente acabou publicando nessa revista de 95. Dá para ver? Visto por cima, né? Visto pelo lado, uma base de alvenaria, tijolinho à vista, e aqui a parte ele visto por cima. Por onde que a pessoa que ia fazer a manutenção entrava? No meio dele, pode ver que tem um espaço, que era o espaço justamente de manutenção, onde deixava todos os produtos, os acessórios que usaria no dia a dia, e a pessoa entrava. Um dos lados tinha uma portinha por baixo, que a pessoa podia entrar realmente para fazer a devida manutenção, sem até alardear a visitação pública. Então, o que a ideia era? Ter um aquário de exposição num lugar público para atrair os curiosos, e os peixes sempre foram atrativos para
vamos dizer, sempre foram um ótimo atrativo, vamos dizer, decorativo, vai, esse tipo de coisa. Essa nessa revista, 44. Outra coisa que a gente também achou interessante, página 15, aí entrou lá do comercial, né? Página 15, quiosque shopping, tá vendo aqui, ó? Também um desenho, aquário, tá vendo aqui, ó? Porque o que que acontece? Começou a pipocar, aqui em São Bernardo, em São Paulo também, existiam shopping centers. Não eram tão grandes como é hoje, mas em São Paulo já tinha o shopping Ibirapuera, já tinha o shopping Iguatemi, o shopping Morumbi já existia também. Então o que que acontece? No shopping começaram a pipocar nos corredores pequenos quiosques, que vendiam doces, às vezes vendiam sorvete, vendiam bijuterias, essas coisas todas. E na época, o que que acontece? A gente fez um esqueminha, sugestão, para que a pessoa pudesse solicitar autorização, aquela coisa toda, e pudesse vender em shopping, montar como se fosse uma micro, no caso, né, loja de aquário dentro do shopping, entendeu? Tivemos ao longo da década de 90 algumas experiências nesse sentido, né? Só que é claro, shopping tem aquela coisa do condomínio que é caro, a manutenção de você manter um negócio dentro do shopping às vezes não é tão barata, né? Então ela acabou não prosperando tanto. Mas a ideia, essa ideia da revista, que saiu na revista 44, acabou realmente agradando alguns empresários do ramo, ou alguns candidatos a empresário que tiveram interesse em pelo menos pensar nessa ideia, né? Então, projeto exclusivo, no caso, o Aquarista Júnior. Centenas de shopping centers já existem espalhados pelas principais cidades brasileiras. Eles se destacam por oferecer muitos atrativos. O aquarismo é um hobby crescente no Brasil. Olha o que eu escrevi aqui. Entendeu? E seria muito interessante se fossem montados quiosques aquarísticos, onde a promoção, a divulgação, a dinamização e incentivo ao aquarismo fossem destaques. Estamos conscientes de que montar uma loja em shopping é relativamente oneroso, né, no caso, né? Onde o custo final certamente desinteressará qualquer empresário aquarístico. No entanto, a opção quiosque parece ser muito interessante, uma vez que num pequeno espaço, hoje ocupados por fast foods, lanches rápidos, docerias, perfumarias e até bancas de jornais, poderemos bem que montar uma micro loja de aquário, onde certamente o principal atrativo seriam os próprios peixes, que por si só já atraem a curiosidade das pessoas. Pense nessa ideia, analise essa nossa sugestão. Entendeu? Então na revistinha 44, revista 44, só para ter uma ideia, de junho de 95, a gente publicou o quê? Essa sugestão de opção empresarial para aquelas pessoas que estavam pensando vamos dizer, no lado aquarístico, pensando em atuar nessa área aquarística, um ramo de atividade gostoso para quem gosta de aquário, fascinante, né, no caso, né? E realmente na época a gente procurou ajudar com sugestões. E essa foi uma delas que eu separei na revista, assim, meio sem querer, né? Outra coisinha que tem aqui, deixa eu ver, aquário, papapi, papá. Revista 44 também, estava começando a chegar no Brasil alguns lotes de tartarugas aquáticas, entendeu? Chegaram dos Estados Unidos, um lote grande de tartarugas, deixa eu ver, página 19. E o que que acontece? Vamos dizer, a informação que existia sobre elas era um pouco, vamos dizer, não rara, vamos dizer, um pouco assim, difícil de se consultar ou de se pesquisar, esse tipo de coisa. E a gente, como tinha contato com os importadores, com os distribuidores, com os atacadistas de peixes principalmente, que eles começaram a ter as tartaruguinhas como, vamos dizer, como opção também de comércio, essa coisa toda, a gente fez na revista 44, talvez uma das primeiras revistas que acabou publicando coisas sobre elas. Fizemos uma matériazinha explicando, ó, tá vendo aí, tartarugas e você. Qual que era a ideia? Justamente dar as principais dicas para você, ao receber uma tartaruguinha, porque elas eram pequenininhas que vinham, né? Entendeu? Pudesse o quê? Ter, vamos dizer, as dicas iniciais básicas. Isso vale para qualquer animal, viu? Quando você compra um peixe, ou quando você compra um coral, ou quando você compra um invertebrado na loja, um coral marinho, né? Um peixe de água doce ou marinho. Primeira coisa que você tem que fazer é procurar saber o nome certinho do peixe, no caso, ou do animal, né? Procurar pegar informações no lojista, na loja, aquele tratamento que o animal vinha tendo na loja, para que você, chegando em casa, você já tivesse, vamos dizer, um princípio básico
de saber como que você vai lidar com o animalzinho, entendeu? E depois, é claro, no dia a dia, você pode até também, vamos dizer, verificar se ele tem outras preferências alimentares que você ainda não conhece, pequenas, vamos dizer, alterações que você possa fazer no próprio habitat do aquário, que possa ser interessante para ele. Mas o principal é você ter aquelas dicas certeiras iniciais. Isso vale para qualquer ramo de atividade, né? Você comprou um equipamento, primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma informação lá de como ele funciona. Depois em casa você tem que ler o manual do equipamento e vai assim aprimorando teus conhecimentos para instalar ele legal. E com peixe ou com tartaruga, que são coisas vivas, qualquer bobeadinha assim, o animal morre, né? Então a expectativa da revista era justamente ajudar os aquaristas interessados nessa coisa de aquaterrários, que começou a ter uma força muito grande, né? Então o que acontece? Princípios básicos daquilo que ele tinha que usar no aquário. Isso a gente publicou na revista número 44. Entendeu? Então, quer dizer, a ideia nesse programa de hoje foi mostrar o quê? Algumas sugestões que a gente foi dando, isso década de 90, 95, para quê? Para auxiliar o aquarista de uma maneira simples, com dicas, com informações, que o que acontece? Pudesse ajudar positivamente ele a manter o animalzinho, principalmente tartaruguinha, né? Que a gente até brinca até hoje, né? Tartaruguinha para você... entre aspas, assim, perder ela, no caso, né? Só se você fizer muita coisa errada, vamos dizer, né? Entendeu? Então, qualquer coisa que você faça, normalmente dá certo. Quando você faz a coisa certeira, porque teve uma orientação legal, a tartaruguinha, no caso, ia crescendo, ia se desenvolvendo, ia comendo inicialmente aquela raçãozinha que a loja dava, depois você ia incrementando, na época a gente dava comida de gato também, né? Hoje já tem variedades maiores de ração para tartaruga. Verduras, principalmente as verduras de folhas escuras. Nós mesmos demos muito... Deixa eu ver as verduras que é. Couve, almeirão, escarola. São as principais. E a alface, de vez em quando, não tem problema. Dá um pouco, às vezes, de uma desinteria na tartaruguinha, pelo menos teoricamente, né, o que se comenta, mas de vez em quando comer um pouco de alface também não tem problema. Então o que acontece? Mais para frente também essas comidas de bolinha, de peixe mesmo, né? As tartarugas acabam, vamos dizer, aceitando legal, e o aquaterrário, normalmente com água parada, com água em movimento, no tempo, dentro de casa, no frio elas ficam mais paradas, hibernando, no calor elas são mais ativas, entendeu? Mas o que acontece? Esse foi o start, mais para frente eu vou falar que a gente até lançou um livretinho, né, sobre tartarugas no aquário, né? Mas o que acontece? Nessa época foi justamente o que? O start, porque estavam chegando no Brasil as primeiras tartaruguinhas, o primeiro lote de tartarugas que teve autorização para ser importada no Brasil. Depois, tempos depois, parece que teve alguns problemas e teve proibição, essa coisa. Mas nesse ano, começo da década de 90, teve alguns lotes que foram autorizados. Tudo bem? Puxa vida, o programinha de hoje era esse. Estamos encerrando o programa número 56. Gostaria de agradecer toda a audiência, agradecer todos os aquaristas empenhados aí em colaborar com a gente, estão mandando mensagens muito bacanas e desejo aí uma boa semana para todos, que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta e que na próxima segunda-feira estaremos sem falta com um programa que está sendo super fantástico, realmente puxar na lembrança, puxar na memória coisas que foram acontecendo para fortalecer essa coisa da história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Valeu? Tchau, tchau, bye, bye, até. Tchau.